Shalom, meus irmãos, Shavuatov, a todos os irmãos que estão nos ouvindo. Essa é mais uma transmissão da Emuná Shelemá em Belém do Pará. E hoje nós vamos trazer um estudo sobre Hanukkah, um estudo contextualizado. Como diz o rabino Yehoshua Shlomo, nós não conseguiremos entender o Hanukkah sem entender o contexto profético e histórico de Hanukkah. Abram comigo o livro de Daniel, capítulo 8, versículo 20 e 23. Diz assim: aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. Os chifres grandes entre os olhos é o primeiro rei, por ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele. Significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual à que ele tinha. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. O livro de Daniel é um livro de caráter apocalíptico. Isso porque todas as visões que o Eterno lhe deu eram revelações que apontam para o futuro, revelações que falam do porvir. E o texto que acabamos de ler retrata exatamente o teor de todo o livro de Daniel, ou seja, é um livro com visões proféticas. Durante o período do reinado de Belsazar, Daniel encontrava-se em uma importante cidade do Império Romano, do Império Persa, chamado Suzã. Mas para que a gente não deixe nenhuma ponta solta, 2 apontamentos devem ser ditos aqui. Primeiro, não devemos confundir o nome Belsazar com Beltesazar, tá? Beltesazar era o nome de Daniel, era o nome que Daniel recebeu lá na Babilônia pelos príncipes dos eunucos. Isso está lá em Daniel 1:7. Segundo ponto, para que a gente não deixe pontas soltas. Beltesazar, ou melhor, Belsazar, cujo nome significa Bel proteja o rei. Belsazar, ele era filho de Nabonido e Nitócris, filha de Nabucodonosor. Portanto, Belsazar, ele era neto de Nabucodonosor. Olha a estirpe do avô dele. Ele foi aquele rei que teve aquela visão misteriosa, onde uma mão escrevia na parede o decreto do Eterno. Tudo isso aconteceu quando Belsazar, ele fez um banquete blasfemo, onde ele utilizou para sua bebedeira, para sua glutonaria, os utensílios de ouro que havia tirado lá do Beit Hamikdash. E a história vocês conhecem. Como eu falei, isso é apenas para nós ficarmos na mesma página e não havermos nenhuma dúvida de quem era Belsazar em relação a Daniel. Então vamos caminhar junto. Como eu disse, na cidade de Suzã, Daniel teve essa visão profética. Uma visão que foi interpretada pelo anjo Gabriel. Cada peça dessa visão simbolizava os impérios que sucederiam ao Império Babilônico. Vamos analisar. Primeiro, o versículo 21, ou melhor, o versículo 20 diz: aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Meus irmãos, Gabriel deixou bem clara a visão. O carneiro com 2 chifres representava os 2 maiores impérios da antiguidade. Eram eles a Média
cujo rei era Dário, e o Império Persa, cujo rei era Ciro. O detalhe interessante nesta visão, irmão, é que o carneiro, como está descrito aqui na Bíblia, tinha 2 chifres, porém, um chifre era maior do que o outro. Que recado essa visão queria dar? A visão era o seguinte: o recado da visão era que o Império Persa prevaleceria sobre o Império da Média. O versículo 21 diz o seguinte: mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Gabriel novamente dá a interpretação do sonho para Daniel. O bode interpretado como rei da Grécia era o rei da Macedônia, região da Grécia. E quem reinava naquela época, irmãos, era Filipe II, o pai de Alexandre o Grande. Mas o texto está conduzindo a nossa atenção para o seguinte: para o grande chifre que esse bode peludo tinha entre os olhos, que o anjo Gabriel diz que era o primeiro rei de fato. E a revelação desse detalhe é unânime entre os estudiosos do livro de Daniel. O grande chifre, irmãos, é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Alexandre o Grande. Olha a Bíblia trazendo uma profecia no Tanar de um dos maiores vultos que já existiu na antiguidade. Até um tempo atrás, Caio, eu pensava que Alexandre o Grande fosse um mito, uma lenda, alguém criado por Hollywood. Mas de fato, ele existiu e de fato a Bíblia fala dele, nesta visão de Daniel. Então a Grécia, que era representada por este bode peludo, tinha no meio dos seus olhos um grande chifre. E a Bíblia vai dizer que este grande chifre era de fato um rei. Era de fato um líder. E este chifre, como eu disse, representa Alexandre o Grande, o líder que quase conquistou o mundo todo. Não houve, queridos, sem exagero, um líder mais vitorioso que Alexandre o Grande. Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, como ele é mais conhecido, ele nasceu em 356 a.C. Durante sua juventude, Alexandre foi educado, catequizado, discipulado, apostolado por ninguém menos que Aristóteles, um dos maiores vultos da filosofia que existiu no passado. Aristóteles era discípulo de Platão. Olha o nível, meu irmão, dos homens que estavam discipulando, catequizando, mentorando Alexandre o Grande. Dizem por aí, dizem os historiadores, que Aristóteles ele era um verdadeiro polímata. O que é um polímata? Polímata é um indivíduo que tem um conhecimento profundo, concreto, conciso, de vários assuntos, de várias ciências. Era isso que Aristóteles passava para Alexandre. Todo o seu conhecimento sobre todas as ciências que ele tinha adquirido com Platão. O rei Alexandre foi discipulado por Aristóteles até os 16 anos de idade, tempo suficiente para ter uma carga potencializada de muita inteligência. Naquele tempo, irmãos, os grandes impérios eram os medos, ou simplesmente Média, que dominava todo o planalto iraniano hoje em dia, e os persas, que controlavam as adjacências do planalto iraniano. Então esses dois impérios eram assustadoramente
poderosos. Mas antes deles existiam outros impérios, a saber, existia o Império Babilônico. Antes do Império Babilônico existia o Império Assírio, e antes do Império Assírio existia o Império Egípcio. Todas grandes potências, todas grandes nações com armamento bélico naquele tempo que sobrepujava todas as outras nações. Porém, todas essas grandes potências, irmãos, tinham uma característica em comum. Quando eles invadiam outras regiões, eles instalavam-se nas regiões e levavam cativo o povo daquela região. Todas as nações, Babilônia, Assíria, Egito, todos faziam isso. Pegava a população e levava cativo. Inclusive Israel foi levado cativo por um grande período de tempo. As 10 tribos de Israel, chamada Reino do Norte, foi levado cativo pela Síria. E a tribo de Judá, juntamente com a tribo de Benjamim, que era a tribo do sul, ou o reinado do sul, foi levado cativo para a Babilônia, que é atual Iraque hoje. E ali, a tribo do sul ficou por 70 anos. Após esse período, irmãos, o reino do sul regressou para Israel. O povo dizia assim: não são eles, os da tribo de Judá, que foram cativos na Babilônia? Foi aí que começaram a chamar este povo que estava regressando da Babilônia de judeu. O reino do norte, por sua vez, desapareceu, foi assimilada, se perdeu, nunca mais voltaram. Porém, existe uma promessa de que quando o Mashiach retornar, as 10 tribos que estão perdidas hoje em dia, que foram assimiladas, que sumiram, que foram praticamente abduzidas, desapareceram, não há mais vestígio, eles serão novamente juntos à tribo de Judá, que atualmente são os judeus, para que Israel se torne, junto com aqueles que foram enxertados, que somos nós, na oliveira verdadeira que é Israel, através do sangue de Yeshua, uma só nação. Há uma profecia em Ezequiel 37, 21, 23, que diz assim: dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações por onde eles foram, está aí o povo assimilado, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão 2 nações, reino do norte e reino do sul. Nunca mais, para o futuro, se dividirão em 2 reinos. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer de suas transgressões. Livra-lo-eis de todas as suas apostasias em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então veja, irmãos, durante as aulas de Aristóteles, esse aí é um quadro de Aristóteles ensinando Alexandre o Grande. Aristóteles começou a fazer Alexandre pensar de maneira diferente dos demais impérios da terra. Aristóteles dizia assim: Alexandre, todas as outras nações colonizaram e escravizaram os homens, e estes aí, com o passar do tempo, se tornaram mais numerosos que os países que os conquistaram, se tornaram mais fortes que os países que os conquistaram. E sabe o que acontecia, Alexandre? Na primeira rebelião, os impérios eram destruídos de dentro para fora.
todos aqueles que eles escravizaram se tornaram tão fortes, tão numerosos, que eles mesmos foram derrotados pelos seus próprios escravos. Agora, por que não faz diferente, Alexandre? Irmão, imagina esse papo de Aristóteles com Alexandre, irmão. Como diz o Moré, que cachaça, irmão. Eu imagino exatamente assim como vocês estão. Ele sentado, ouvindo Aristóteles, irmão. Aristóteles diz o seguinte para Alexandre: Alexandre, pessoas com a mente escravizada aceita tudo, meu filho. Então, ao invés de você escravizar o corpo, o homem, faz o seguinte, Alexandre: escraviza a mente deles. Alexandre captou a mensagem do seu mentor, e quando seu pai, Filipe, foi assassinado em 336 a.C., o jovem Alexandre, com apenas 20 anos, ele se senta no trono, ocupando o lugar de seu pai. E com a estratégia que ele aprendeu de Aristóteles, Alexandre passa a maior parte do seu tempo estudando, treinando, criando estratégias, escrevendo como ele faria para dominar a mente do povo. O primeiro passo de Alexandre o Grande foi destruir o maior império que existia naquela época. O Império Persa. Quem viu o filme de Xerxes, o reinado mais poderoso que havia se levantado na face da terra, foi derrotado por um menino muito inteligente, de apenas 20 anos, chamado Alexandre o Grande. Depois dessa conquista, Alexandre foi muito ovacionado, Nicolas. Alexandre entra na cidade, irmãos, sem nenhum preso. Ele simplesmente dizimou, aniquilou, destruiu todo aquele poderoso império persa. Ele recebeu uma grande condecoração. Ele foi chamado general das nações. Conquistado isso, ele se enche de autoridade, irmãos. E ele põe em prática o que o seu mestre Aristóteles tinha ensinado: escravizar a mente, escravizar a mente, escravizar a mente. A partir daí, meus irmãos, Alexandre começa a entrar na cabeça das pessoas. Começa um período de 10 anos que este jovem começou a conquistar tudo por onde ele passava. Aonde ele entrava, aonde ele passava, todo mundo era hipnotizado por Alexandre o Grande. Esse período ficou denominado como o período helenista. E o que era que Alexandre fazia? Alexandre, quando conquistava uma nação, uma região, ele estrategicamente criava ali naquela região um polo chamado Alexandria. E o que é uma Alexandria? Era um polo de estudo onde os gregos, os judeus, os egípcios e
todas aquelas nações aprendiam sobre cultura grega. Era ali, naqueles polos, que professores altamente intelectuais entravam na cabeça dos alunos. Não tinha cela, não tinha prisão, não tinha cárcere, tinha sala de aula. Todos os povos conquistados entravam nas Alexandrias, sentavam como vocês estão sentados agora e ouviam os mais intelectuais dizendo: nós somos uma nação maravilhosa, nós viemos aqui para ajudar vocês, nós somos a Grécia, uma nação que vai enriquecer vocês, vai trazer vocês para uma vida mais regalada, nós somos a salvação do país de vocês. E uma vez, irmãos, invadido a mente, havia conquistado mais um homem helenizado. Em dado momento da história, buscando agora alcançar os confins da terra, Alexandre, ele vai com a sua tropa para a Índia, buscando conquistar o que ele chamou de confins da terra. Em 326 a.C., a tropa dele, amedrontada com os animais que eles viram nas Índias, pediram para Alexandre para recuar. E Alexandre, forçado pela sua tropa, recua. Mas foi nessa incursão que ele foi acometido por uma doença que naquela época, como não tinha antibiótico, era uma das doenças mais graves que existiam. Vocês sabem qual era? Cinto? Não, esse foi Herodes. Qual foi a doença que Alexandre o Grande foi acometido? Vocês não assistiram o Raul? Sério mesmo, não assistiram Alexandre? Ele foi acometido de uma febre chamada febre tifoide. E como eu disse, como não tinha antibiótico naquela época, ele morreu rapidamente. Diziam que é uma doença que, se não for tratada, a pessoa morre com muita agonia, né? Hoje ela é altamente combatida, mas antes, na época de Alexandre o Grande, que não tinha vacina para isso, quem era acometido de doenças virais como essa, morria rapidamente, tá? Então ele contraiu essa febre. E Alexandre o Grande morre aos 33 anos de idade. Em 323, antes do Mashiach, invicto em todas as batalhas que ele empreendeu. Ele é considerado até o dia de hoje, irmãos, como o comandante militar mais bem sucedido da história. O seu sarcófago pode ser visto hoje em dia lá em Istambul, na Turquia. Ali dentro daquele caixão estão os restos mortais do grande Alexandre o Grande, tá? Versículo 22, tudo isso aqui é para a gente entender Hanukkah. Versículo 22 diz: por ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Alexandre, queridos, não tinha herdeiro, pois quando ele morreu, a sua esposa, Roxana, ainda estava grávida. Meses depois, nasce o filho de Alexandre o Grande, chamado Alexandre IV, mas ele morre muito jovem, com apenas 8 anos de idade.
morreu o único filho de Alexandre o Grande. Mas ainda no leito de sua morte, voltando algumas páginas atrás, os oficiais de Alexandre o Grande, vendo ele agonizar naquela cama, já nos seus últimos momentos de vida, perguntaram a ele quem que estaria à altura de Alexandre para assumir o seu império gigantesco. E a sua resposta foi: profecia. A gente acabou de ler esse versículo aqui, é Daniel 8, tá? Nós estamos lendo. 22 diz: quem era o bode grande e peludo? A Grécia, parabéns. A Grécia era representada por que rei naquela época? Isso, Filipe. Gente. Mas do meio dos olhos do bode peludo saiu um chifre muito grande, que representava quem? Alexandre. Gente, eu vou sair daqui para vocês me dar aula. Muito bom, muito bom. Então, esse chifre representava Alexandre o Grande. Mas Alexandre morreu. Ou seja, como diz a profecia, o chifre foi quebrado. Vocês estão proféticos, né? Chifre foi quebrado. E por ter sido quebrado, diz a profecia que quatro reinos se levantarão deste povo. Agora, irmãos, olha só. Quebrou-se o chifre maior, que representava Alexandre o Grande, e agora a profecia está dizendo que o bode peludo cresceu 4 chifres, tá? E o que significa isso? Significa que o maior império que Alexandre o Grande conquistou seria dividido em 4 reinos, tá? Gente, parabéns, estou gostando de ver. Essa interatividade é muito boa, prova que vocês estão mesmo lendo a Bíblia, né? Os oficiais de Alexandre perguntaram: Alexandre, quem é que pode te substituir? Diz a história, pelo que eu pesquisei, irmãos, que Alexandre mal conseguia falar, mal conseguia se mexer, de tanta dor, de tanta agonia. E ele, com seu sinete, colocam-se os nomes na sua cama e ele vai apontando. Primeiro general que ele apontou chamava-se Seleuco. Repitam comigo, Seleuco. Que ficou com a Mesopotâmia e a Ásia Central, né? Ele foi precursor do Império Seleucida, tá? Segundo general chamava-se Lisímaco, que ficou com a Ásia Menor e uma parte também da Mesopotâmia. O terceiro general foi Ptolomeu, que ficou com Ptolomeu. Isso, Egito, bom. E o quarto general foi Cassandro, né? Gente, acho que vou ficar só com vocês aqui mesmo, que vocês estão respondendo tudo. E olha que eu nem passei o estudo para vocês, né? Então, desses 4, tá? Então, quem foi o primeiro? Primeiro rei? Isso, Seleuco. Segundo, Lisímaco. Esse é difícil mesmo. O terceiro, Ptolomeu. Foi até um episódio do Chaves. Ptolomeu, com P mudo. E o quarto, Cassandro. Então, destes 4, o objeto de nosso estudo é o general Seleuco, tá? Que ficou com a região da Ásia Central, onde estava
exatamente o povo judeu. Até aqui, gente, sério, está claro? A gente tem que construir, agora vocês vão entender, vocês vão dar aula de Hanukkah. A gente tem que entender toda essa historicidade para entender por que Yeshua comemorou aquela festa. Porque muita gente, além de chamar o nome da festa errado, interpreta essa festa como se fosse uma festa de Natal dos judeus. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Hanukkah, Chanukah, não é Chanukah, é Hanukkah, porque o CH no hebraico tem um som de R, de carro, de varrer, de correr, né? Esse é o CH, que é a letra RET, tá? Então, quem é o objeto do nosso estudo? Quem é o ator principal desses 4 generais? Seleuco, que ficou com a região da Ásia Central, onde os judeus estavam residindo. E como dissemos, Seleuco inaugurou o Império Seleucida. Anote esse nome porque é peça-chave para a nossa compreensão de Hanukkah. E aí, por volta do ano 200 a.C., os judeus eles viviam de forma autônoma na terra de Israel. Aqui nessa época, quem era o rei? Era o rei Seleucida da Síria. E o que é que ele fez? O povo judeu pagava os impostos direitinho, o povo judeu reconhecia a soberania do rei Seleucida, e aí estava tudo bem. Se estava pagando direitinho, e se não tinha problema contra a gestão do Império Seleucida, então o rei, naquela época, permitiu que os judeus lessem Torá, guardassem seu Shabat, vivessem sua vida, tá, de forma tranquila, sem nenhum tipo de retaliação. Porém, queridos, em 180 antes de Cristo, o tirano Etíoco Epifânio, tá, ascende ao trono Seleucida. E a primeira ordem de Antíoco Epifânio foi o seguinte: todas as regiões que estavam sobre o comando de Antíoco Epifânio era obrigado a largar imediatamente suas religiões, obrigado a largar imediatamente seus costumes, sob pena de morte. Todas as regiões, tá? Essas eram as regiões controladas pelo Antíoco Epifânio. Eram elas: Afeganistão, Armênia, Irã, Iraque, Israel, Líbano, Paquistão, Palestina, Síria, Turquia. Todas essas regiões estavam sob o controle de Antíoco Epifânio. E sabe o que todas essas regiões fizeram? Isso, largaram imediatamente suas religiões. Todos eram politeístas. Ou seja, na cabeça deles, trocaram 6 por meia dúzia. Porque a Grécia também agora vinha com todos os seus deuses, tá? Porém, irmãos, Antíoco Epifânio encontrou barreiras para sua dominação completa exatamente em uma região. Qual foi essa região que não cedeu? Não, Israel. Falou? Ah, você está acertando todas. Israel.
monoteísta, mas cederam com medo da morte. Todos, menos Israel. Na cidade de Israel, apenas os judeus mais ricos, com medo de perder seus negócios, foram que aderiram ao helenismo. A decisão desses homens de negócio os fez ser odiado por seus irmãos. E por conta disso, eles eram conhecidos como helenizantes. Por quê, irmãos? Porque eles ficavam tentando fazer a cabeça do resto dos judeus para que eles também largassem isso, cedessem ao helenismo, cedessem à cultura grega, para que eles pudessem se livrar da morte. Mas a maioria, queridos, seguiu firme a fé no Eterno, seguiu firme a obediência na Torá, e seguiu firme e de forma inegociável e irrestrita a obediência das mitzvot. Então Antíoco trocou, irmãos, o sumo sacerdote do Beit Hamikdash, alguém que era da tribo de Levi, da família direta de Arão, por outro judeu, possivelmente helenizado, que não conhecia a Torá, não tinha compromisso com os mandamentos, que compactuava com os pensamentos gregos, trazendo para dentro da casa do Senhor costumes do mundo. Será que está muito diferente de hoje em dia? Desrespeitando os mandamentos claros do Eterno, que restringia o sacerdócio apenas e nada mais que aos descendentes da tribo de Levi, da família de Arão. Isso. Tenham isso em mente, irmãos. Todo sacerdote é um levita, mas nem todo levita é um sacerdote, tá? Eu servi, queridos, aqui eu vou abrir um parêntesezinho, eu servi ao Eterno, na maioria das minhas vezes, Caio, na área da música. E nesse período, irmãos, os músicos eram chamados de quê? Levitas, que de levita não tinha nada. Primeiro, que nós não éramos da tribo de Levi. Segundo, não são todos, quero deixar bem claro, não são todos, tá? Eu conheci muitos músicos que queriam trabalhar de forma séria, mas, irmãos, a grande maioria, a grande parte dos músicos que eu conheci não tinha compromisso com a obra que estava inserida. Se não tinha compromisso com a obra que estava inserida, imagine com o reino. Terceiro, eu conheci um monte de músicos melindrosos. Eu lidei com um monte de músicos que não lidavam bem com a chamada de atenção. Logo que você chamava atenção, queriam se desviar, queriam ir para outras igrejas onde eles eram bajulados. E infelizmente, irmãos, muitos líderes, por conta da falta de músicos, e músicos, tá, verdadeiramente obedientes, ficam na mão dessas pessoas. E aí não chama atenção, fica bajulando, coloca os pecados do cara embaixo do tapete, justamente porque se ele sair, compromete todo o andamento de uma liturgia. Olha o nível que nós estamos, tá? Davi era músico. Davi tocava harpa. Davi era compositor. As músicas de Davi fazia capeta, demônio correr, irmãos. Agora me diz, na Bíblia, aonde foi que Davi foi chamado uma única vez de levita? Tem? Nenhuma. Qual era a tribo de Davi? Isso, Judá. Ele era da tribo de Judá. Gente, vocês estão me surpreendendo. Vou colocar vocês aqui para dar aula para os irmãos, tá? Da tribo de Judá. Então, como é que eu devo chamar
os músicos que estão por aí, irmão? Se não forem formados na área da música, simplesmente, irmãos, tocadores de instrumentos. Tá? Porém, se forem formados na área da música e mais, compromissados com a música, compromissado com a obra onde eles estão inseridos, podemos chamá-los sim de músicos crentes. Era chamado levita. Qualquer músico era chamado, não só os músicos, mas quem servia na casa era chamada de levita. Só os músicos eram chamados de levitas. Vamos ouvir levita da casa do Senhor, ela ia cantava. Vamos ouvir o ministério de louvor, os levitas da casa de Deus iam lá e faziam a canção. Só que músico, segundo o dicionário, é aquele que é formado em música. Se não é formado em música, eles são tangedores de instrumentos, tocadores de instrumentos. Agora, se eles forem formados na área e crentes, obedientes da palavra, como eles devem ser chamados? De músicos crentes. Simples assim, tá? Agora, se um deles, tanto os não formados quanto os formados, no momento de sua administração, saírem voando no meio da igreja, aí sim pode chamar de levita, porque eles estão levitando. Fora disso, irmãos, somente os da tribo de brincadeira, gente, tá? Somente esta exceção em que os músicos de uma igreja e os músicos dessa congregação pode ser chamado de levita. A hora que você tocar e sair voando, todo mundo, vamos ouvir o levita, quando ele descer, né, tocar violão, tá bom? Mas voltando para o tema, vocês são uma figura. Antíoco trocou o sacerdote, retirou um descendente da tribo de Levi, da família de Arão, e colocou alguém que compactuava com os pensamentos pagãos da Grécia. Quando esse cidadão, irmão, foi de fato empossado como sumo sacerdote, o que é que os outros levitas sinceros fizeram? O que é que os outros levitas que eram fiéis à sã doutrina fizeram? Desligaram-se imediatamente do templo, sem medo, irmão, e se estabeleceram nos vilarejos ao redor de Jerusalém. E quem foi esse grupo? Quem foi esse grupo que se desligou do templo? Isso, os macabeus. Isso. Gente, não. Eu vou levantar aqui, porque esses irmãos que estão aqui estão respondendo tudo. Posso chamar você aqui, irmã? Os macabeus. Tá? Mas vamos voltar para a profecia de Daniel. Olha. Mas no final do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei feroz, catadura, um rei de feroz catadura e especialista em intriga. Gente, eu sem óculos, sou uma benção. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia, nos seus empreendimentos fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será
quebrado sem esforço das mãos, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Daniel 23, 25. Bora por parte. Primeiro, mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz cataduras, especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruição, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. A profecia, queridos, aqui descreve Antíoco, que desencadeou uma campanha para eliminar de forma feroz o povo judeu. Foram, queridos, milhares de mortos. Em 167 a.C., após acabar com a primeira revolta que os judeus incursaram, ou melhor, se insurgiram contra Roma, foram praticamente dizimados, irmãos. Antíoco ordenou a construção de um altar para Zeus dentro do Beit Hamikdash, dentro do templo santo de Israel. Ele fez sacrifícios de porcos em cima do altar. Pegou o sangue dos porcos, passou nas paredes, arrastou os porcos para dentro do Santo dos Santos, do Santíssimo Lugar, fez orgias ali dentro, matou judeus ali dentro, pegou o sangue dos porcos e espalhou pelas paredes, pelo chão. E aí na cidade de Modim, que ficava no sul de Jerusalém, tem início uma ofensiva contra esses gregos. Não aguentando ver tudo aquilo, o que os gregos fizeram, de espalhar aqueles porcos e os animais imundos dentro da casa de Deus, Matatias, ou Matitiarro, um sacerdote judeu, e os seus 5 filhos, João, Simão, Eliezer, Jonatas e Jehudá, se levantaram e foram guerrear contra o povo grego. Nessa ofensiva morre Matitiarro, o pai destes 5 valentes. E quem agora assume é Jehudá, filho de Matitiarro. Versículo 25. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Irmãos, quando Jehudá assumiu a frente dos Macabeus, ou Macabi, um verdadeiro milagre aconteceu, irmãos. Um pequeno exército, formado na sua maioria, irmãos, por camponeses, lograram êxito frente ao forte exército de Antíoco no ano de 164, E nesse ano de 164, irmãos, esse pequeno grupo de homens corajosos que levaram faquinha, pedaço de madeira, pedras, libertaram Jerusalém. A primeira coisa que fizeram após a batalha, sabe o que foi? Qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Cantaram vitória? Não. Foram para dentro do templo para purificar, para lavar, tirar todas as impurezas, todo o sangue que estava espalhado de porco por
todo o Beit Hamikdash. Você imagina que os paralelepípedos do Beit Hamikdash eram gigantescos, irmão, e o sangue tinha entrado pelas frestas desse paralelepípedo, se infiltrado na rocha, e eles esfregaram, até ter certeza que todo o sangue de porco tinha saído, irmão. Tamanho zelo destes homens, tá? E aí eles foram lavar para dedicar novamente o Beit Hamikdash ao Eterno. E aí nasceu esse nome, Hanukkah, que significa isso, dedicação, tá? Judas acabou conhecido como Judas Macabeu. Macabeu significa martelo, tá, irmãos? Está aqui, ó. Macabi ou Macabeus significa martelo. E é um acrônimo de uma palavra hebraica que significa Mi Elkamorra Beelim Hashem, que significa, irmãos, quem é entre os poderosos como tu, Eterno? Isso significa Macabeu. Quem é entre os poderosos como tu, Eterno? A força dos Macabeus, irmãos, veio da sua dedicação ao Eterno. Então, queridos, que este exemplo dos Macabeus possa nos mover, a gente que está agora caminhando essa nova senda, a não permitir que por aquelas portas entre pessoas para nos ensinar o que é contrário à Torá. Que a gente não seja assimilado, que a gente não se misture com o povo lá fora. Agora, irmão, eu entendo porque eles são muito fechados. É o zelo pela palavra. Eles não batem boca com ninguém, eles se retraem, justamente para não lançar pérolas a porcos e não correrem o risco de serem assimilados. Gato escaldado tem medo até de água fria, tá? O milagre de Hanukkah é descrito, irmãos, só no Talmud. Não tem nada, e eu li no livro de Macabeus. E o livro de Macabeus se encontra em que livro? Isso, da Jerusalém, a Bíblia Católica. Está lá, primeiro, segundo Macabeus. Eu convido vocês a lerem, a história é fantástica. Tá? Então, a história que nós estamos contando, está tudo no livro de Macabeus, da Bíblia de Jerusalém, ou pastoral da Igreja Católica Romana. Tá? E lá no Talmud, diz que após as forças de ocupação terem sido retiradas do templo, os macabeus entraram para derrubar as estátuas pagãs e restaurar o templo. E aí eles descobriram que a maioria dos utensílios haviam sido profanados. Então eles começaram uma limpeza, peça por peça, tijolo por tijolo, conforme eu falei. E quando foi para acender a menorá, para rededicar o templo a Hashem, eles encontraram apenas um frasco de óleo, que era suficiente para um único dia. Eles acenderam. Eles acenderam essa menorá com esse óleo e eles foram buscar mais azeite, mais azeitona para purificar e para criar um novo óleo. Quem assistiu o estudo do Rabino Yehoshua viu como é o processo de se fazer o óleo. Vocês lembram quem assistiu? Eles pegavam não as azeitonas que estavam à vista
eles pegavam a azeitona mais dentro da copa possível, aquela azeitona que não tinha sido bicado por passarinho, que não sofreu a queimadura do sol. Era aquela lá de dentro que eles pegavam. Eles pegavam toda essa azeitona e eles iam prensar essa azeitona. Como? Eles começavam a bater com uma madeira para aquela carnezinha sair. Eles retiravam o caroço e quando eles colocavam na prensa, o primeiro óleo era levado para o templo. E o segundo, o que se fazia? Isso se consumia dentro de casa e vendia. Mas aquele primeiro óleo era colocado dentro do beit. E quando eles fizeram isso, eles chegaram lá, no segundo dia, estava ainda a chama daquela menorá. Eles voltaram para fazer mais óleo, voltaram para fazer mais. Quando eles voltaram, a chama que eles tinham colocado no primeiro dia ainda continuava acesa. Eles voltaram para fazer mais, e quando eles voltavam, a chama ainda estava acesa, ou seja, ela durou quantos dias? 8 dias. Este é o milagre de Hanukkah. E o milagre, a festa, não é para se comemorar a vitória dos macabeus sobre a Grécia, e sim como pouquinho de óleo pode muito em seus efeitos, e que o Eterno nem sempre está do lado da maioria. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Oi? Porque se dura 8 dias? Porque aquele óleo que eles colocaram lá era o suficiente para apenas um dia. Então eles foram atrás de mais óleo. Eles batiam óleo, prensava, voltava para colocar na segunda arte. Mas esse fogo que era para durar até ontem, estava aceso hoje. Voltavam para fazer mais. Quando voltava, essa chama continuava acesa. Eles voltavam, nessa idas e vindas, aquela chama que deveria durar apenas um dia, demorou 8 dias. Então, é isso que é comemorado em Hanukkah. A festa de um milagre que aconteceu. Hanukkah significa dedicação. E nós temos, irmãos, que estar dedicado às coisas de Deus. Ter zelo pelas coisas de Deus. É isso aqui a Hanukkah. Essa haste maior é chamada Shamash. Ela serve a todas as outras chamas. E nós vamos estudar no próxima terça-feira, agora, aprendido todo o contexto histórico do porquê Hanukkah é comemorado, nós vamos saber, na próxima terça, na próxima aula, se nós precisamos cumprir Hanukkah. Se Yeshua guardou Hanukkah, ou melhor, comemorou Hanukkah. Tudo isso nós iremos aprender na próxima terça-feira. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.